Olá a todas e todos, sejam bem-vindos. Este é o Podcast Sem Fronteira, um projeto que tem a intenção de realizar divulgação científica, de propiciar debates, conversas, diálogos, enfim, esclarecimentos a respeito das mais diferentes perspectivas relacionadas à ciência, ciências humanas, à geografia. E hoje nós vamos conversar com a minha colega, professora, geógrafa, mestra e doutora em geografia pela Unesp de Presidente Prudente, é professora do UFFS do Campus Erechim, com atuação nos cursos de Geografia, Licenciatura e Bacharelado, sendo também docente dos programas de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas e do programa de pós-graduação em Geografia, que possui experiência de atuação na Geografia e Ciências Humanas e que atua nos temas do gênero, geografia, educação antirracista e cartografia escolar. A minha convidada esteve de licença maternidade em 2013, é mãe do Pedro. Bom, hoje eu recebo aqui no podcast a professora Paula Lindo para conversarmos um pouquinho a respeito desse tema, que é inquietante, que é provocador. Gênero, curso de formação de professores e a escola. Paula, seja bem-vinda ao podcast Sem Fronteira. Oi, Everton. Oi, pessoal. Quero agradecer o convite e vamos dialogar hoje a partir de uma perspectiva de uma geógrafa brasileira que é e que está, né, no sul do país e que vai se desconstruindo cotidianamente a partir dessas relações de gênero. Eu acho que é importante dizer, né, que a Paula, desde do começo dessa ideia, desse projeto, ela é parceira. O projeto nasceu a partir de um conjunto de ações que a Paula já vinha desenvolvendo aqui na universidade como extensão. Então, a Paula, estou dando as boas-vindas para ti, Paulo, para te vir para o podcast, para te conversar, mas na verdade já está em casa, né? É bastante tempo já. Enfim, o podcast nasceu dessas inquietações com relação à extensão, né? E, bom, mas eu gostaria de começar, Paula, focando principalmente na questão do gênero, né? Mais do que outros pontos agora. E me parece que gênero é uma daquelas categorias, aquele conjunto de conceitos assim, que tem um conteúdo extremamente político, né? Mas também um conteúdo polêmico, né, em si. O gênero passou a ser um elemento de debate não só acadêmico, não só do ambiente escolar, mas também um elemento de debate político, de tema de campanha, né, enfim, de tantas outras situações, né. E, bom, acho que nada melhor para a gente começar o podcast do que começar te perguntando o que é gênero, né? Até para a gente, talvez, começar a delimitar um pouco o que esse conceito, que essa categoria significa, né? E por que é tão relevante também discutir gênero, Paulo? Pois bem, para responder essa questão, Everton, não dá para deixar de pensar nessa complexidade de todos esses elementos e dimensões que você acaba mencionando, né? E eu tenho entendido o gênero e construído essa compreensão a partir justamente de uma ideia de que ele é uma categoria analítica, né? E, por ser uma categoria analítica, ele nos ajuda a entender como que a sociedade se organiza e significa as diferenças entre masculinidades e feminilidades. Então, ela não é apenas, ela não vem apenas como uma categoria que demarca as características biológicas, mas sobre como essas diferenças são culturalmente construídas, como elas são negociadas e muitas vezes hierarquizadas. E é justamente por conta desses elementos que ela se torna uma lente que vai nos permitir ver como o poder opera nas relações sociais, nas instituições e até mesmo em nossas práticas cotidianas. Daí toda essa complexidade política, educacional, do dia a dia que você mencionou anteriormente, levar essa trama de complexidade em relação à palavra gênero, né? Pois é, Paulo, e inclusive, assim, me parece que boa parte da discussão que coloca o gênero numa, sei lá, como uma centralidade política vai no sentido de esvaziar isso que tu está colocando, né? O gênero é como se fosse algo natural, né? O gênero vai no sentido, né, de algumas proposições políticas que tanto a gente ouve, né? Vai no sentido de tentar naturalizar, né? Se tem sei lá, um elemento corpóreo, uma característica assim assado, significa que está dado, né? O gênero é algo dado, não cabe esse espaço, né, nessa visão política de discussão, de problematização das relações e da construção social que se faz em torno disso, né? Pois é. E aí pensando, inclusive, que o nosso público não é só acadêmico, né?
é importante, dentro desse contexto de contextualizar e de contestar o que é essa naturalização, não dá para eu deixar de mencionar os estudos da Margaret Mead, que é uma antropóloga estadunidense, né, que se dedicou às teorias sobre as relações entre cultura e personalidade, socialização infantil, sexualidade, papéis de gênero e as conexões entre cultura coletiva e personalidade individual. E por que é importante mencioná-la? Porque uma das suas principais contribuições foi justamente demonstrar como o aprendizado sociocultural influencia no comportamento das pessoas. Então, lá em 1935, ela acabou publicando um livro intitulado como Sexo e Temperamento, onde ela fez um estudo entre 3 sociedades, né? Ela estudou entre 1930 e 1933 essas comunidades localizadas na Papua Nova Guiné, que fica ali no Oceano Pacífico, ao norte mais ou menos da Austrália. E aí ela estudou os Arapeshes, os Mundugomors e os Chambuli. E aí a ideia era justamente fazer um levantamento onde ela conseguiu indicar que as características associadas às diferenças sexuais entre homens e mulheres, frequentemente entendidas como um temperamento masculino e feminino, então essa ideia do natural, né, elas não eram propriedades inatas ao sexo, mas sim reflexo de um aprendizado cultural. E aí, através desses três grupos, elas mostram como a diferença entre eles e consegue revelar essa não naturalização. O nome dela, qual é o nome dela? Perdão, perdi. Margaret Mead. Margaret. E depois eu acho que a gente poderia deixar todas as referências também como indicação ali no final do podcast. E aí por que eu estou falando dela? Tá vendo? Isso dela foi em 35. Depois, em 49, uma outra pensadora muito divulgada, que é a Simone de Beauvoir, que a gente fala com muita frequência, né? Ela publica em 49 o Segundo Sexo, e no primeiro volume, então é um livro bem denso, né, em 2 volumes, e no primeiro volume, que é Fatos e Mitos, ela justamente se dedica a explicar sobre essa questão da frase icônica dela, que é mais mencionada, que não se nasce mulher e torna-se mulher, justamente para questionar o que significa ser mulher com uma condição que é construída socialmente. E aí ela vai dando vários exemplos ao longo também desse volume 1, principalmente, para demonstrar como a análise do conceito de destino biológico ele foi construído para, inclusive, justificar essa naturalização. E no volume 2, que ela vai falar sobre a experiência vivida, ela vai falar das experiências subjetiva e vivida pelas mulheres na sociedade, mostrando a opressão e alienação das mulheres no contexto cotidiano, né? Então, essas 2 obras ela têm um contexto histórico quando elas são produzidas, e aí eu voltando para essa ideia do que você me pergunta, inclusive, do que é gênero e por que é importante discutir ele na escola, o gênero, como categoria analítica, como eu mencionei primeiramente, vai permitir justamente que a gente possa verificar como o poder opera nessas relações sociais, né? Nessas instituições, como eu havia mencionado. Então, pensando a escola enquanto uma instituição, e sobre essa importância dessas operações, de operar ou compreender essas relações de poder, discutir gênero passa a ser essencial, porque está presente em todas as esferas da nossa vida, né? Na família, na política, passando pela escola, pelo trabalho, pela mídia. Então é impossível ignorar o gênero, né? Ignorar o gênero é perder de vista como essas desigualdades vão se manifestando e como elas são perpetuadas. E aí, no contexto escolar, especificamente, que é a provocação que você me faz para o diálogo de hoje, por exemplo, nos ajuda, enquanto professores, professoras, né, como gestores da escola, enquanto família que está presente na escola, ou deveria estar presente na escola também, identificar as práticas que são discriminatórias, né, ou os estereótipos de comportamento que acabam limitando o potencial que existe entre aquilo que a gente vai classificando no nosso cotidiano entre os meninos e as meninas, né? Já na academia, essa discussão permite a gente ampliar o olhar mais crítico sobre temas sociais, econômicos, culturais, ajudando a construir essa sociedade de uma forma mais justa, mas pensando, inclusive, quem são esses futuros professores que vão estar na escola também. Então, a abordagem vinculada a gênero e as experiências concretas do público, né, vão conectando o tema às suas vivências profissionais e acadêmicas. Bom, acho que por todos esses elementos que tu nos apresenta, assim, fica muito claro assim, que o debate em torno do gênero
remete a conceitos, teorias, a um conjunto de debates no que a gente poderia chamar de ciências humanas, né? Mas eu queria, nesse momento, talvez puxar talvez uma relação com a geografia, Paulo, né, para esse nosso diálogo aqui, porque me parece que é muito recentemente assim que nos grandes eventos da geografia, em momentos assim de debate coletivo da geografia, mas no sentido mais amplo, né, é que o tema do gênero aparece, assim, né? Então tem uma relativa novidade, né, com relação a isso. A gente está falando essa novidade de décadas, né, mas ela tem uma relativa novidade, né, do que eu quero dizer. Então eu queria pensar contigo aqui, se tu pudesse nos dar alguns caminhos assim, para tentar nos ajudar a pensar. O gênero é um fenômeno geográfico também. Como a geografia, dentro desse amplo debate das ciências humanas, ela pode se aproximar desse debate do gênero, ou se tem alguns vieses, alguns caminhos possíveis para a gente explorar, digamos assim, sob essa perspectiva, o debate do gênero. Uhum. É interessante quando você faz essa pergunta, porque é muito recente a minha dedicação aos estudos de gênero, né? É justamente a partir da maternidade que eu começo a olhar para essa questão de gênero de uma forma muito diferente, inclusive do que foi me proporcionada talvez em todo o meu processo ali de graduação, depois mestrado e doutorado. E uma das coisas que eu sempre passei a questionar é onde que a geografia passa a ver de forma diferente aquilo que já as outras áreas das ciências humanas vinham fazendo, né? Porque quando você fala assim que ela é uma novidade, ela realmente é um pouco mais recente em relação às outras áreas, mas eu acho que é mais recente no modo como as sub-áreas da geografia têm olhado para a questão de gênero, né? Então, quem é da urbana, quem é da rural, quem é de outras áreas mais específicas, começa a ver que tem uma ênfase de pessoas falando sobre isso, do ensino, né? Então, nessa busca, inclusive, eu tento entender como que a geografia vai abordar a questão de gênero com uma dimensão que está estruturada mais na organização do espaço, né? Que vai revelando como essas relações de poder e as desigualdades sociais vão se materializando territorialmente. Então, ela permite analisar como o espaço é vivido, apropriado, como que ele é representado de maneira distinta de diferentes corpos e identidades. Então, a gente não fala mais só de geografia de gênero, a gente fala de sexualidades também, né? E aí as geografias feministas é a que mais vai proporcionando elementos para que a gente investigue como o gênero vai interagindo com outras categorias, né? Que outras categorias são essas? A interseccionalidade permite que a gente entenda essas outras categorias e não de uma forma isolada, quase como se fosse uma roupa que a gente vai colocando para mudar a lente, né? O modo de ver aquela coloração. Mas aí a raça, a classe, a própria sexualidade, o etarismo, o capacitismo, são vários elementos que ajudam a produzir desigualdades espaciais e que aí para a gente, a geografia importa muito, né? Então, por meio dessa abordagem interseccional, é possível a gente investigar como o gênero vai interagindo com outras categorias para produzir essas desigualdades espaciais, e aí esse é o grande ponto que vai diferenciando o modo como a gente olha para a questão que são produzidas pelo gênero e sexualidade de forma diferente de outras áreas, né? E aí eu acho que essa pergunta também ajudaria assim, para a gente dialogar e para a gente pensar e conversar com os nossos ouvintes sobre algum exemplo, assim, né? Sei lá, fiquei pensando assim, como que a gente analisa como a segregação urbana pode afetar as mulheres negras de classe popular ou como a distribuição desigual de infraestrutura e serviços impacta de forma mais severa mulheres que acumulam a questão do trabalho doméstico comunitário, por exemplo, né? Então, é um modo que a gente olha para grupos específicos dentro da geografia e entendendo elementos que a geografia urbana, por exemplo, já vinha há tempos falando sobre segregação e fragmentação. Mas a gente coloca um elemento a mais ali para a gente ver essa análise porque a gente não está falando de um homem genérico, de uma sociedade genérica, né? E aí esses estudos eles vão mostrando que o espaço não apenas reflete, mas também reforça essas desigualdades. Ao mesmo tempo em que ele vai transformando, ou é transformado pelas práticas e resistências cotidianas desses indivíduos que são corporificados, né?
No contexto rural, a gente pode pensar também alguns elementos. As mulheres que enfrentam o desafio, que evidenciam as desigualdades de gênero na organização do espaço agrário e no acesso aos recursos, por exemplo. Como que isso funciona, né? No Brasil, embora as mulheres desempenhem papéis essenciais na agricultura familiar, e você sabe muito bem disso, né? Na segurança e também em relação à segurança alimentar, elas frequentemente têm acesso limitado à terra, né? Que historicamente é concentrado na mão de homens devido às normas patriarcais e políticas fundiárias excludentes. Então, como que um grupo específico que se dedica a conceitos, temas e problemáticos de uma geografia agrária, rural, deixa a questão de gênero de lado? Então, você não precisa ser um especialista em gênero, né? A gente vem defendendo muito isso. A gente não precisa ser especialista, mas do nosso lugar de análise da geografia, como que a gente traz os estudos sobre essa perspectiva mais interseccional para revelar que, no caso desse exemplo, né, mulheres rurais, negras e indígenas acabam enfrentando ainda mais barreiras, como racismo estrutural e a invisibilidade de seus saberes tradicionais dentro das políticas públicas, né? Então, olha como isso passa a ser geográfico, né? Como temos possibilidade de olhar para essa questão de gênero numa outra perspectiva. Pois é, e pensando aqui, né, nisso que você está trazendo, né, sei lá, a gente está aqui num contexto de agricultura familiar que tem um papel bem importante, né? E, enfim, a gente sabe de todos os desafios que nesse contexto existem com relação a questões de gênero, né? Por exemplo, a ideia que há pouco tempo atrás era presente, que era a ideia das mulheres não terem direito à herança, por exemplo, né? Uhum. Ou então a questões associadas ao isolamento, né? E quando a gente vai pegar em áreas relacionadas ao agronegócio, a gente sabe que o desafio ainda é enorme, ainda social, e relacionado a esse ponto também, né? Pois é. Então, com relação ao trabalho rural, enfim, bom, acho que coisas que tu vinha trazendo, né? Então, tá vendo? Quando você me pergunta se o gênero é um fenômeno geográfico, parece que ele é óbvio, né? Parece que fica tão evidente, mas ele é geográfico, né? E ele é geográfico porque ele opera geograficamente. Então, o gênero está tanto no uso do espaço quanto na produção de territórios e identidades, né? E aí, quando você me pergunta como é que a gente pode associar o gênero a pesquisas geográficas, entender ele como um fenômeno geográfico, né? Ah, sim. De que maneira que ele vem operando. Eu fiz uma pesquisa que é recente, mas já não é mais tão recente, assim, porque foi lá em 2021, e eu publiquei e era justamente nessa minha ânsia, assim, de entender como que a geografia, geógrafos e geógrafas vinham olhando para essa temática de gênero, né? E aí eu publiquei um artigo, chama O Mapa da Pesquisa de Gênero na Geografia Brasileira de 2010 a 2019, onde eu faço uma sistematização e análise dos trabalhos que foram produzidos por programas de pós-graduação nesse período, e está na revista Enampeg, né? E depois eu fiz uma atualização, que aí eu chego até 2021, e aí eu encontro alguns dados interessantes para poder responder isso, né? Apesar, olha que loucura, né? Quando a gente fala que é recente, mas para a gente ter uma ideia, de 2010 a 2019, a gente tinha mais de quase aproximadamente 11 mil trabalhos produzidos em programas de pós-graduação. E menos de 2% era referente a gênero e sexualidade. Então, nesse montante, acaba sendo um número muito pequeno, né? Isso nas palavras-chave, títulos, resumos? Isso, eu fui jogando ali na plataforma, no catálogo de tese e dissertação da CAPES, palavras específicas ali, mais de 37, acho que deu mais de 37 descritores para ir procurando o que estava vinculado a essa temática, né? E aí, depois de uma atualização, que aí então eu cheguei ali no resultado, acho que de 140 e poucos trabalhos, né? Depois eu percebi que em 2 anos, de 2020 a 2021, a gente praticamente teve quase 40 trabalhos a mais em relação ao período de 2 anos só. Então, isso demonstra que tem muita gente interessada fazendo essas pesquisas nessa área. Mas aí, quais são os temas predominantes, né, da geografia? A geografia, então, desses trabalhos tem olhado muito para a questão do trabalho das mulheres no campo, de pescadoras, ribeirinhas, quilombolas, sobre o trabalho doméstico e prostituição. Uma parte desses trabalhos estão vinculados com temáticas da violência e morte, né? Violência contra a mulher, violência contra travesti, transexuais e gays.
Uma parte dos trabalhos vai falar sobre saúde da mulher e das travestis. Outra parte vai falar sobre festa, turismo, religião, imigração e representações. E aí, por fim, uma última temática que está voltada para a questão da educação, né? Falando do gênero no exercício da docência e a escola como espaço de diversidade. Então, nesse levantamento que tu fez até 2021, de 10 anos, né? De 2010 a 2021, né? Tu encontrou 2% dos trabalhos que tinham aqueles demarcadores associados a discussões de gênero dentro dos resultados. E nos 2 anos seguintes, o número de trabalhos aumentou para 40. Sim. Totalizando, assim, 169 trabalhos a gente teve no total, né? Então, 169, menos esses 37 que foram feitos nesses últimos anos, é o que a gente tá trabalhando, né? Então, é 169 o conjunto, né? 169, e nos últimos anos, só esse número já grande. É pouco, mas é muito significativo, né? A quantidade de trabalhos, e eu acho que eu vou ter a oportunidade de falar de alguns deles mais específicos ainda na nossa conversa. Tá certo. Eu acho que, então, essa minha percepção, assim, não tá tão fora, então, assim, Paulo, de que as discussões associadas ao gênero, à sexualidade, eles estão ganhando força nesse momento, né, que nós estamos falando, pelo menos nos últimos 5 anos, assim, do ponto de vista dos trabalhos geográficos, né? Não estou desmerecendo os trabalhos anteriores, no sentido que eles, não dizendo que eles não existiam, né? Mas de que eles não tinham, talvez, a dimensão que esses novos trabalhos, assim, em quantidade mesmo, né? Vem trazendo, né? Sim. E aí, Everton, acho que é importante, assim, falar para quem está nos ouvindo, né? Quem são essas pessoas, né? Quem que é esse corpo da geografia que vem trabalhando? E aí não dá para eu vir para essa conversa sem mencionar o papel importante que geógrafas norte-americanas e inglesas tiveram nessa produção dessa geografia feminista, né? Eu preciso mencionar as geógrafas feministas também na Espanha, como a Maria Dolores Ramon Garcia, a Maria Rodó Zarate. Preciso falar das nossas colegas da Argentina, como a Diana Lan e a Mônica Columbara. No México, a Maria Verônica Ibarra e a Paula Soto. No Chile, a Daniela Pincheira, a Cláudia Cunan e a Camila Silva. Enfim, tem muitas outras geógrafas, mas que elas têm produzido e dito em que lugar estamos, né? E aí elas influenciam, e parte desse conjunto dessas feministas, né, no Brasil, a partir dos anos 80, quando se faz essa pesquisa de quem são essas geógrafas, com muita facilidade a gente vai encontrar nomes lá como o da professora Rosa Esther Roncini, né, da USP, a Suzana Veleda da Silva, do Rio Grande, lá da FURG, a professora Joseli Maria Silva, o professor Márcio Ornai, o Alides Chimin Júnior, de Ponta Grossa, a professora Gracinha, Maria da Graça Silva Nascimento da Silva, lá da UNIR, a professora Carmen Lúcia Costa, de Catalão, da UFCT, né? Então, são geógrafas ali na década de 80, então esse recente é de 80 para cá, né? Que vem influenciando um conjunto de outras geógrafas, e que aí, na minha visão, né? Eu falo que tem um conjunto aí dos pós-anos 2010, principalmente, e que também vale a pena a gente mencionar, justamente para a gente tirar essa invisibilidade que às vezes gira em torno dessas geografias, né? Então, não dá para esquecer de falar da Sayonara Nogueira, lá de Uberlândia, que conduz e organiza a rede Transbrasil, a professora Roseli Alves dos Santos, ali de Francisco Beltrão, da UniOeste, a professora Anita Loureira, do Rio de Janeiro, a professora Gleise Ila Ramos dos Santos, lá de Palmas, da Federal do Tocantins, a Adelaine Elis Carbonar dos Santos, de São João del Rei, a professora Larissa, que tem um livro recentemente organizado com outras colegas, que tá Larissa Araújo Coutinho de Paula, lá da Bahia, da UESC, né? Então, é um conjunto, e eu ainda corro o risco de ter esquecido de falar o nome de outras colegas, e eu até peço desculpa, né? Mas que são pessoas assim que têm, inclusive, influenciado muito o modo como eu tenho atuado nas minhas pesquisas, como eu tenho olhado para essas geografias feministas, né? Então, fica aí a dica para quem está nos ouvindo possa se inteirar mais sobre o assunto. Eu acho que o número de pessoas que tu começou a listar aqui já mostra a potência, né? No sentido
do quanto o trabalho, quanto o pensamento, quanto a relação com a sociedade, a geografia vem produzindo, né? Acho que são alguns nomes de destaque, né, Paulo? Mas é uma lista grande, né? Grande, e que mostra como essas mulheres vão pulsando essas geografias em mim, e como que a gente tem uma rede que não é tão... E que vai aumentar. E vai aumentar, provavelmente. Venham fazer geografia feminista. E, Paula, chegando na questão da escola, né, que também é um ponto de conexão aqui do nosso trabalho, né? Na escola é isso, basicamente. Então, as meninas usam rosa e os meninos azul e tá tudo resolvido, assim. Obviamente, isso é uma brincadeira, né? Com relação a algumas questões. Mas por que eu tô colocando isso, na verdade, para a gente pensar juntos aqui? Por que é tão delicado trabalhar o tema do gênero na escola? E por que essas visões, inclusive, tão naturalizantes, né, dessa discussão de gênero, apagando tudo isso que a gente vem conversando aqui no podcast, se manifesta tão forte na escola, né? Então, por que debater gênero na escola é um tabu, né? Então, acho que a primeira coisa assim, que a gente precisa pensar é justamente na escola enquanto um espaço de formação, né? Um espaço de formação de sujeitos e que tem a responsabilidade de reconhecer e valorizar a pluralidade de vivências dos alunos, né? E a diversidade, ela é inerente ao ser humano. Ela está presente, né, em vários aspectos da nossa vida, né? Não só na cor azul e rosa, porque ela tem uma amplitude gigante, mas também está presente na música, nas brincadeiras, na roda dos amigos, na cidade. A diversidade está presente em tantas outras dimensões da nossa vida, né? No entanto, um aspecto que toca muito quando a gente está falando dessa questão da desigualdade de gênero é que nossa sociedade vai buscando sempre enquadrar pessoas em regras, né, em hierarquias, que vai gerando sofrimento, exclusão, que muitas vezes vão se refletindo aonde? Na escola. E aí, por isso que é importante a gente falar dessa questão na escola, né? A gente precisa repensar a função da escola como um ambiente que acolhe, que respeita, e que vai celebrando essas diferenças também, né? Só que quando você fala sobre essa questão, sobre as dificuldades de se discutir isso na escola, por que é um tabu, a primeira coisa que me vem na cabeça é que essa tentativa de interditar o debate sobre gênero está refletindo justamente um preconceito que é enraizado na nossa sociedade e como aquilo que a gente falava lá no comecinho da nossa conversa sobre essas questões políticas que vão interferindo nessa temática, né? Então, o termo, por exemplo, ideologia de gênero, que certamente muitas pessoas já ouviram falar, ele foi justamente inventado como uma ferramenta retórica para desqualificar os estudos de gênero e sexualidade, né? Para distorcer os objetivos e gerar um pânico moral. E aí essa estratégia busca justamente manter intacta ainda as estruturas de poder. A gente não pode deixar de mencionar que a escola é uma instituição que tem regras e é uma estrutura, obedece uma estrutura de poder e reproduz uma estrutura de poder também, que está sustentado dentro de uma sociedade patriarcalista, né? Ela é heteronormativa e vai exercendo muitas formas de opressão que a gente precisa dar visibilidade e discutir sobre isso, né? Então, atacar esse debate enfraquece a possibilidade de construir uma educação que promova uma igualdade, o respeito e a compreensão da diversidade humana. E é por isso que eu mencionava a questão da diversidade. Então, falar não só do gênero, mas também da sexualidade como uma problemática dentro da escola, ela é um campo que vai acabar nos revelando dentro dos estudos de gênero, por isso que a gente fala que é uma falácia essa ideia de ideologia de gênero, né? Ela vai possibilitar que a gente demonstre e revele como a regulação dos corpos individual e social vão produzindo assimetrias que vão legitimando a manutenção das diferenças e das desigualdades, né? Que são reproduzidas em todas as instituições. Então, essa brincadeira que você faz ali no começo sobre o azul e rosa, a gente sabe que foi fala de uma ministra, né, da gestão passada, e que não é pouco, numa posição política, de uma ministra mencionar isso. Então, a gente está falando justamente dessas assimetrias que são causadas, né? Tem um outro instrumento também que é utilizado, e aí quando a gente fala assim, é um tabu trabalhar na escola. Não pode ser tabu, a gente tem que desconstruir isso, né? Porque o apagamento dessa diversidade pode também operar na manutenção dessas diferenças, né? Reproduzindo padrões que são normativos a respeito da sexualidade, do gênero e
Legitimando. Legitimando, desculpa, a cis-heterossexualidade como um regime único possível. E a gente sabe que não dá para a gente fechar os olhos e dizer que não existe a questão da sexualidade dentro das escolas, né? A regulação do gênero e da sexualidade é exercitada pela escola do modo como está hoje. Se a gente não discute esses elementos, ela vai produzindo uma série de discursos que remetem à sexualidade apenas como uma dimensão biológica. E a própria Margaret Mead, lá em 30, né, na década de 30, e depois a Simone de Beauvoir, como eu já mencionei, no final da década de 40, já mostra que essa própria dimensão biológica ela é uma construção social, né? E que a gente precisa levar isso para as escolas. E aí um segundo ponto para responder essa pergunta, né, do porquê que é importante a gente falar na escola, eu vou te fazer uma outra pergunta, né, e para quem está nos ouvindo também. No curso de formação de professores, já que a gente está falando de um lugar aqui do nosso curso de Geografia, que a gente atua no curso de Pedagogia e de Geografia, por exemplo, né, a gente constantemente fala e a gente aprende também sobre uma prática docente que ela deveria ser libertadora, solidária, capaz de promover melhorias na sociedade. Mas será que é isso que está acontecendo? Então, quer dizer, se é um tabu, mas aí no curso de formação de professores a gente fala que essa escola tem um ideal de escola, né? E a gente não chega nisso, o que é que está acontecendo? E aí tem pesquisas que estão revelando isso, coisas que a gente já sabe, mas como a gente está falando de uma perspectiva científica, né, há pesquisadoras que têm demonstrado o que é que acontece na escola. E aí eu preciso mencionar o livro organizado e escrito, né? Organizado não, escrito pelo Márcio Ornat e pela Adelaine Carbonar, que vai falar pelo espelho de Alice, né? Que vai falar sobre a homofobia, o espaço escolar e as práticas discursivas docentes. É um livro assim que ataca a gente enquanto docente, porque a gente fica muito perplexo de ver o que é que está acontecendo na escola. E aí não é mais um achismo, né? Foi feita uma pesquisa e eles vão revelando como que é esse espaço de homofobia escolar, né? Tem um outro trabalho mais recente, 2 trabalhos de 2021, que vai falar da violência escolar também, das relações de gênero, né? Um outro que vai falar sobre a sexualidade e a homofobia na educação. Então, de 2010 até 2023, dentro daquela pesquisa que eu falei para vocês que eu tinha atualizado, né, 25 trabalhos está voltado só para a ideia da geografia e escola. Uhum. Então, tem muita gente produzindo sobre isso, e é aquilo que a gente aprendia sobre a escola, de ser um espaço democrático, de direito, acolhedor, a gente vê pelos estudos que não é bem isso que está acontecendo, né? Então, é bem problemático e não tem como a gente da geografia e de todas as outras áreas, né, todos os outros professores, professoras, quem está na gestão, na coordenação desses espaços, não entender que essa violência que acontece vai revelando para a gente mecanismos de poder que são capazes de reproduzir discursos de ódio, de exclusão, de violência, né? Então, o espaço escolar é constituído também de machismo, de homofobia e de racismo. Então, a gente fica nessa ideia de que a gente não pode falar sobre essa temática na escola, porque um grupo político muito mal intencionado diz que falar sobre gênero e sexualidade na escola é ensinar nossas crianças, nossos adolescentes a fazerem sexo, produzindo um pânico moral gigantesco, é uma coisa super equivocada e que acaba nos cegando em relação àquilo que a gente precisa fazer e deve fazer para que a escola não replica, né, esse estereótipo. Então, estudar, discutir, poder planejar como combater esses estereótipos é fundamental para a gente garantir a diversidade e não excluir, né, dentro da nossa escola, corpos e sujeitos que estão fora de uma normatividade que foi imposta. Essa ideia de interditar o debate na escola me parece muito presente, assim, né? Bom, enfim, acho que todos nós aqui que ouvimos o podcast já escutamos alguma situação, alguma notícia, algum pronunciamento oficial, inclusive de pessoas relacionadas ao poder público, enfim, né? Então, me parece que essa questão de interditar, da produção da naturalização, como, né, a questão ali das cores, né, por exemplo, né? Então, estão muito presentes, assim. Mas, em que medida, assim, Paula, a escola consegue se constituir como um espaço de acolhimento, assim? Em que medida a escola ela consegue ser um espaço de liberdade,
fugindo de todas essas questões que tu estava colocando, né? Do sofrimento, associado à ideia da perpetuação de estereótipos, de perpetuação de preconceitos, de hierarquização, assim, de uma forma tão forte, assim, né? A escola tem sido, ou melhor, né, pode ser também, um espaço de liberdade, de acolhimento. Olha, Tom, eu acho que a gente atua dentro das nossas práticas aqui, mesmo que a gente não seja especialistas e pesquisadores de uma geografia desenvolvida na escola, mas penso que todos nós, assim, com uma formação crítica, preocupada no enfrentamento dessas desigualdades, né, tem possibilidades de pensar e de criar condições de diálogos e pensar situações e ações que a gente utilize ferramentas, né, para transformar a escola num ambiente que seja inclusivo. E aí esses conteúdos vão estar muito vinculados com essa ideia de permitir, inclusive, a formação dos nossos estudantes, né, que vá além dos conteúdos acadêmicos específicos, né? E de incluir dimensões sociais, culturais, emocionais dentro dessas formações também. Então, por isso que eu dizia, você enquanto um professor que trabalha, de repente, uma disciplina lá de geografia cultural, você não precisa ser um especialista em geografias das sexualidades e de gênero, mas você tem condições de trabalhar todo um conjunto de temáticas que aborde essa questão da diversidade e para que a escola seja um ambiente mais inclusivo, né? Inclusivo. Então, essas dimensões elas podem ser trabalhadas para fortalecer a diversidade tanto sexual quanto de raça e promover um ambiente que seja mais acolhedor e democrático, né? E aí, para ser um pouco mais específica nessa sua pergunta, que óbvio que eu não dou conta de todas essas dimensões, mas aí a importância da gente poder estudar e de valorizar, inclusive, o trabalho de outras colegas, né? Nesses trabalhos que eu falei para você, que eu encontrei dos 25 trabalhos de 2010 a 2023, eles não falam só de violência, né? Eles demonstram para a gente, eu não consegui fazer análise específica, me debruçar ao que do conteúdo deles existe, mas além de me revelar que teve um aumento de pesquisas, da questão da interiorização da pesquisa e do aumento de geógrafas e geógrafos interessados nessas temáticas no programas de pós-graduação em geografia e também da educação, de geógrafos que vão para a educação, né? Tem um trabalho, por exemplo, da professora Ivane Tonini, que vai falar das identidades capturadas, né? Olha, lá em 2002 ainda, ela já vem trabalhar com isso e na tese de doutorado dela, ela já mostra possibilidades de leitura e de, inclusive, de ferramentas de transformação da escola nesse ambiente mais inclusivo, né? A tese também da Larissa Firmino, que ela vai falar sobre fotoatlas, ela vai demonstrar através da cartografia, né, de gênero em imagens do livro didático, como que a gente pode olhar de uma forma mais crítica para esse conjunto de imagens que são trabalhadas, de repente, nos livros didáticos, né? Pensando mais especificamente no modo, inclusive, como que a gente pode operar, cobrando do governo ou de ações governamentais, o MEC, por exemplo, hoje, se eu não me engano, ele ainda não possui nenhum instrumento de avaliação de receptividade dessas propostas capazes de informar quantas escolas já possuem em seu currículo um registro explícito, né, de debate, reflexão e projeto com os temas de educação sexual. Apesar da constatação oficial de que tem os temas transversais, né, nos nossos documentos oficiais, que vão permitindo e permeando as práticas educativas, né? Mas como que isso tem acontecido de fato? Me parece que é algo que está ainda no plano do documento, ou que vai depender sempre muito do docente ou do docente que vai trabalhar. E aí, mas mesmo assim eu não posso deixar de mencionar uma lei que foi aprovada muito recentemente, a Lei 14.986, agora de 2004, né, que vai alterar a LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, porque vai incluir a obrigatoriedade de uma abordagem baseada nas experiências e perspectivas femininas do conteúdo curricular. Então, tá vendo? Essa é uma outra maneira também de falar, bom, como então a gente democratiza esse espaço? Como que a gente torna ele mais solidário, né? Essa lei acaba demonstrando assim, uma conquista muito significativa para a promoção de uma educação mais igualitária,
porque vai justamente valorizar a contribuição de mulheres em diversas áreas do conhecimento, né? Então, agora as escolas vão precisar se organizar para ter uma semana da valorização das mulheres que fizeram história, por exemplo, né? Para trazer essa diversidade do cotidiano escolar, criando referências positivas para os estudantes de toda a comunidade escolar. Então, agora a comunidade escolar precisa pensar sobre esses trabalhos, né? E é isso. Então, a gente tem muitos estudos que são produzidos já focando nessa questão das práticas espaciais cotidianas dentro de uma proposta de ensino, né? Tem materiais que apontam como que a gente pode trabalhar de uma forma específica de exemplos que foram feitos, e aí a gente também tem esse papel de poder cobrar do próprio MEC determinados programas, né? Mas agora com essa lei, inclusive, que foi implementada na LDB, de como a gente passa a pensar esse espaço de uma forma que seja mais estruturada, né? E, bom, Paulo, eu te apresentei aqui no começo da nossa conversa, falando um pouco dos teus temas de atuação, de pesquisa, né? E citei aqui a tua relação com os estudos de gênero e sexualidade. Falei também da relação dos teus trabalhos sobre educação antirracista e a cartografia escolar, né? Então, gostaria de saber de ti, se tu poderia conversar um pouco aqui, explicar para todos nós, né, um pouco a respeito daquilo que tu vem desenvolvendo como trabalho, né, associando essas questões do gênero com esse conjunto teu de atuações, né? Tu atua no mestrado em Geografia, tu atua no mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas, curso de graduação em Geografia, pesquisas, extensão. Enfim, se tu pudesse nos contar um pouco daquilo que tu vem encontrando nos teus trabalhos, aquilo que teus projetos, tuas ações vêm construindo, assim. Então, eu acho que isso daria outra conversa de mais de 40 minutos, né? Porque, como eu mencionei, né? A maternidade me leva a esses questionamentos em relação ao gênero, mas é de 2018 para cá só que eu começo a trabalhar com isso. E aí eu estou muito impressionada porque eu acho que, mais especificamente nesse último ano e meio, muita coisa tem acontecido, né? Então, quando você fala assim, o que é que você tem feito? Eu tenho feito muita coisa, né? Porque eu estou desenvolvendo atualmente um projeto de extensão maravilhoso que vai falar sobre as práticas socioespaciais cotidianas e os territórios de escrevivência, né? Onde a gente tem a possibilidade de trabalhar a obra e a vida da Carolina Maria de Jesus, que possibilita a gente trabalhar muitos aspectos, tanto da força que essa mulher teve e do como o trabalho dela ainda vem se projetando de uma forma bem geográfica, inclusive para discutir a questão antirracista, né? E aí eu tenho um conjunto ali de pessoas maravilhosas que têm trabalhado comigo, a professora Rafaela Desidério, que está como voluntária, eu tenho uma bolsista, a Maria, e aí tem mais outros estudantes como a Anne, a Jo, a Stephanie, a Gabi, a Michele, que são voluntárias, junto ainda com uma parceria ali do PET, né? Então, esse movimento tem me permitido estar na escola fazendo extensão e tem possibilitado a gente pensar muitas questões relacionadas ao gênero e à racialidade, né? De pesquisa, já estamos caminhando aí para 1 ano de pesquisa sobre acesso à população rural à saúde, onde a gente faz uma análise das desigualdades socioterritoriais, étnico-racial e de gênero, onde um projeto coordenado pela professora Lorena Moraes, da UFRP, né, da Rural de Pernambuco. E é muito interessante porque a gente tem um time de pesquisadoras gigante, mais de quase 20 pesquisadoras, e aí o nosso foco é principalmente a mulher rural do campo, que passou por tratamento de câncer de mama e de colo de útero, mas aí para a gente discutir justamente essa questão do acesso, né, à saúde do SUS. Então, isso tem possibilitado eu dialogar com mulheres de muitos outros estados e também de outras áreas de conhecimento e de conseguir compreender o foco nessa mulher rural, né? Mas talvez um ponto assim que tem me feito mergulhar mais nas leituras e de conhecer toda essa diversidade de elementos que, inclusive, me ajudou nesse diálogo de hoje, eu acho que são as disciplinas justamente na graduação e na pós-graduação, que me permite um diálogo com muitas outras pessoas e da gente construindo e desconstruindo coisas que a gente achava que era por um caminho e é uma coisa muito móvel, né?
Então, teve uma disciplina que eu ministrei na graduação sobre educação feminista e antirracista, como estratégias docentes, e que eu acho que aquela disciplina, lá em 2022 ainda, me abriu para muitos outros elementos, né? Então, eu transpassei a Lei 10.639 de 2003, que vai falar especificamente da importância da educação antirracista na escola, mas que vai me abrindo caminho para muitas autoras do feminismo negro e que muda muito assim essa perspectiva dentro da geografia mesmo, do modo como eu tenho olhado tanto para a extensão quanto para a pesquisa ou para a sala de aula, né? Então me possibilitou ler Bell Hooks, Angela Davis, Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, um conjunto de mulheres que eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer leitura até então, né? Olha, eu sempre fico pensando muito nisso, assim, da riqueza e da possibilidade que a gente tem de ir traçando os nossos caminhos, né? E aí, pensando justamente no modo como essas mulheres vão me auxiliando, atualmente eu estou terminando já é o segundo ano que eu tenho ministrado uma disciplina na pós-graduação sobre estudos de gênero e sexualidade, e que elas também me levam para caminhos muito diferentes. Na hora que você está pronta a disciplina, não está coisa nenhuma, né? Porque aí vem um conjunto de outras pessoas com outros interesses questionar, e a gente vê que sempre tem possibilidade da gente avançar mais e de estudar mais, né? Então, eu tenho transitado muito nessas áreas, tenho participado também do Conselho Municipal das Mulheres aqui da Prefeitura de Erechim, que aquilo já me leva a outros desafios, que aí a gente vê que nem sempre tudo que a gente nos colocado na universidade a gente dá conta, né, de responder, e aí está diretamente ligado principalmente a questões de feminicídio que tem acontecido, por exemplo, na cidade e na região. São aspectos que vão nos mobilizando e vai influenciando, né? Então não dá para falar que isso tudo está numa gavetinha. Então, horas eu faço pesquisa, horas eu faço extensão, horas eu estou na sala de aula, eu estou na comunidade externa. Não, tá tudo muito misturado, né? Então, eu acho que o que eu estou fazendo é isso. Estou fazendo de tudo um pouco, junto, misturado. Mas eu estou muito feliz assim, que isso tem me ajudado a me constituir muito, assim, me entender como uma pesquisadora, mãe e geógrafa feminista, né? Tem tempo para respirar, Paula? Estou respirando. Tá conseguindo? Mas acho que é importante destacar que a Paula eu acho que encontra no GENV também um espaço no qual esses trabalhos de pesquisa, extensão, orientação acabam se congregando assim também, né, Paula? Certamente. Até porque tu toca todo um conjunto de questões relacionadas ao gênero e sexualidade, né? Enfim, né, eu acho que destacar esse ponto também, assim, no qual tu faz parte, que tu também te dedica e no qual tu também vem construindo também, né? Talvez as articulações, né? Importantíssimo, né, Tom? Inclusive, esse projeto sai do GENV, né? Das nossas discussões. Sim. A respeito desses outros temas também, né? Sim, não, é importantíssimo, porque eu acho que o GENV é minha base, né? O GENV é constituído por mim, por você, pelo professor Regis, pela professora Rafaela, professor Igor, e mais os nossos estudantes todos de graduação e pós-graduação. Mas eu acho que é ali justamente que eu consigo fazer com que todas essas questões que são misturadas, né? Que eu falar, não dá para se parar em gavetinhas, mas é ali que eu encontro o meu ponto de apoio para a gente poder dialogar e amadurecer o que é que vai acontecendo, como que as leituras vão se sobrepondo, né? Para poder chegar aqui hoje, aos meus 43 anos de idade, afirmar com muita convicção assim que pesquisadora sou agora, né? E sou agora porque essa transformação ela é quase que de hora em hora, né? Ela é muito constante, assim. Mas certamente o GENV é a base que eu preciso e que é fundamental para ir amadurecendo esses elementos. E, bom, Paulo, eu acho que estamos chegando na reta final da nossa conversa aqui e vou te colocar uma questão que é uma que eu tenho, né? Nós temos produzido, feito a todos os colegas que aqui passaram, né? E também gostaria de fazer para ti. Muitas pessoas que ouvem o podcast participam estão entrando na geografia, estão começando a conhecer um pouco mais o que a geografia estuda, outros estão pensando nos seus TCCs, outros já são pesquisadores, também estão na pós-graduação e outros caminhos, né? E sempre estão em busca de referências, de livros, de artigos, de filmes, de referências que nos ajudam a pensar o tema que a gente está discutindo, no caso aqui, a relação do gênero, a formação de professores e a escola, né? Então, eu gostaria de te perguntar a respeito disso, né? Se tu teria algumas referências, algumas indicações para que a gente possa continuar o debate, né? A respeito desse
e dos temas que possam emergir dessas referências. Então é difícil, hein? É difícil quando eu escuto os podcasts, né? E aí fico vendo, assim, eu sempre admiro muito quando chega lá no final e a pessoa entrevistada tem essa capacidade de indicar. Eu falei, nossa, tô ferrada, vou indicar o quê, né? Porque parece que tudo é importante. Eu falei, já a pessoa chegar com uma lista aqui e falar, olha, gente, tenho 50 referências bibliográficas aqui para vocês e passar 20 minutos fazendo a leitura, né? Mas até pensando, assim, fiquei me perguntando, assim, quando eu estava nesse lugar de começar a entender também o que é que eu gostaria de ter ouvido, assim. Embora não ter ouvido, me levou a descobrir muitos elementos para me organizar e dizer dessa lista que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, né? Eu selecionei 10 trabalhos específicos, mas inclusive, foi você que me deu. Foi o livro da coleção do Pensamento Feminista, da professora Heloísa Buarque de Holanda. E eu acho que aquele foi o primeiro livro, assim, que ele foi estrutural, porque ele vai falar sobre conceitos fundamentais do pensamento feminista e que ela traz muitas autoras ali que, para quem está começando, eu acho que é muito bacana, assim, para a gente se organizar. E aí ela não tem só esse volume, né? Ela tem 4 volumes. Aí um vai falar sobre o pensamento feminista brasileiro, outro da perspectiva decolonial, que eu acho bárbaro para a gente, para quem quer entender um pouco o feminismo a partir dessa perspectiva, poder se centrar e entender, porque ela traz muitas referências, né, desse sul global. E tem um novo agora, não sei quanto novo é, mas que eu não tenho ele ainda, que é sobre sexualidade no sul global, né? Então eu acho que esse dessa coleção da editora Bazar do Tempo é muito interessante. Mas para falar disso, não dá para a gente esquecer de uma base, né? Eu acho que a Safiotti, ela é de Safiotti, com a Mulher na Sociedade de Classe, que vai falar sobre mito e realidade, da editora Expressão Popular. É um livro base também para que a gente não fique ou não caia na tentação de falar da questão dessa perspectiva de gênero e sexualidade de uma forma muito que esvazie os nossos estudos e até que a gente fale de uma forma muito neoliberal sem fazer uma crítica do porquê que a gente está falando daquilo, né? Ou para ter, inclusive, cuidado de uma crítica que vem sendo feita por muitos políticos de uma esquerda talvez um pouco mais radical ou mais raiz, não sei se eu poderia usar esse termo, né? Mas quando tentam dizer assim que esse identitarismo tem esvaziado a uma questão política, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, mas eu acho que esse livro da Mulher na Sociedade de Classe, ele ajuda muito a gente situar do porquê que é importante a gente mencionar ainda e trabalhar sobre o gênero, né? E aí também, junto com ele, o Caliban e a Bruxa, da Silvia Frederici, que vai falar da mulher, do corpo, da acumulação primitiva, que é da editora, acho que Elefante, que ele também é importante para estruturar essa base, né? Saindo um pouco assim dessa base, e aí como eu disse para vocês, essa disciplina que me influenciou muito, foi ali que eu descobri o feminismo afro-latino-americano, né? E, poxa, não tem como... eu tenho me debruçado muito, tenho visto que eu tenho estudado muito a questão das mulheres aqui no Brasil, né? Não tem como no Brasil a gente não falar por essa perspectiva afro-latino-americana, né? E aí a Lélia Gonzalez dá um show, assim, dá uma aula e dá uma estrutura muito firme para que a gente possa falar dessas pesquisas, talvez até por essa perspectiva decolonial ali, de elementos que aí não é mais só a mulher, né? São mulheres, e aí que mulheres são essas? E aí, para finalizar, Tom, e aí sendo mais específica para o pessoal da geografia, tem um livro que foi recentemente publicado, agora em 2024, que se chama Geógrafas na História do Pensamento Geográfico, que foi lançado pela Consequência Editora, né? E é uma obra que foi organizada pelo Guilherme Santos Claudino, que é da Unesp, a professora Larissa Araújo Coutinho de Paula, que agora ela é da UESC, que é estadual de Santa Cruz, e a Rízia Mendes Mares, da Universidade de Pernambuco, né? Então, para quem é da geografia, e aí, principalmente para os professores que estão em História do Pensamento Geográfico, eu acho que é uma obra assim, fundamental para a gente começar a mexer um pouco mais nas nossas estruturas e ver o que as mulheres pesquisadoras produziam e falavam, né? E aí, por fim, óbvio que eu não podia deixar de mencionar isso, porque eu acho que depois do livro lá da Heloísa Buarque eu vou falar, mas o que está sendo feito na geografia, né? E aí os livros organizados pela professora Joseli Maria Silva, Márcio Ornati e o Alides Chimin Júnior,
da editora Toda Palavra, eles são fundamentais. É um conjunto, tem mais de 7 obras, eu não sei o número exato agora, é muitas obras. Mas o mais bacana ainda é que todos eles estão disponíveis para ser feito download gratuitamente, né? Então, editora Toda Palavra, e aí lá tem muitos livros, assim, com muita gente trabalhando, internacional e nacional, porque eles fazem essa coisa de trazer quem são esses geógrafos trabalhando com essa temática, né? E aí ficaria aí minha dica dessas listas aí com possibilidades de começos e recomeços do modo como a gente olha para a questão de gênero na geografia. Nossa, te ouvindo agora, me lembrei de uma vez que tu me perguntou assim, quantas mulheres estão presentes nas referências da disciplina que tu ministra? Acho que eu deixo essa pergunta da Paula aí para todo mundo também. Acho que retrata um pouco das inquietações e daquilo que mobiliza a Paula também, assim. Não só, né, Paula, não te resume, mas... Cara, demonstra um pouco daquilo que te mobiliza, assim, te assim, move, melhor dizendo, que mobiliza, né? E é bacana, né? Porque essa pergunta que eu faço para você, assim, né, para te inquietar, e aí eu acho que um pouco dessa minha característica que eu vou inquietando, né? Eu não tenho resposta para tudo, mas eu vou elaborando as perguntas, né? Os estudantes, os acadêmicos lá da Universidade Federal do Espírito Santo entraram em contato agora esses dias que eles estão querendo questionar todas essas referências, e aí eles queriam saber referências, né? Eu falei, que ótimo, a gente tem que começar a incomodar, mas não é incomodar pelo incômodo, né? Mas é justamente para, inclusive, dentro das disciplinas que são mais tradicionais, a gente pensar com quem que a gente está dialogando, né? E aí isso molda muito, assim, o modo como a gente olha e como que a gente se torna geógrafos e geógrafas, né? Bom, gente, o debate continua, né? Continua nos espaços dos nossos encontros, eventos da geografia, na qual todo mundo pode encontrar a Paula. Também continua aqui no nosso podcast. Fiquem à vontade para deixar comentários no Spotify, no YouTube, em todos os streams que o podcast está disponível, ou mesmo nas redes sociais do projeto. E bom, né, Paula, também acho que tu está aberta ao diálogo, imagino eu, né? Certamente, Tom, certamente. O pessoal me acha com facilidade na rede social ou pelo e-mail institucional. E aí eu só queria aproveitar para agradecer, né, essa oportunidade que você vai nos possibilitando de estruturar, de organizar o nosso pensamento, de poder fazer com que o nosso diálogo chegue em outras pessoas. E eu gostaria de encerrar essa fala, esse momento, reforçando, né, sobre a importância da gente não ter medo de discutir essas questões como gênero, raça, classe, sexualidade, na sala de aula, né? E aí, independente de qual sala de aula é. O respeito e a empatia, eles são valores fundamentais que nos cabe, né? Cultivar no ambiente escolar, acadêmico, no espaço público, familiar. E a mudança começa com a gente, né? Desconstruindo preconceitos e aprendendo de forma contínua. Então, que a gente possa seguir junto nessa jornada, lutando por uma educação verdadeiramente inclusiva, onde todos possam sentir pertencentes e valorizados, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece aqui a oportunidade de te ouvir. E, bom, tenho certeza que vão vir questões, provocações para ti, de todos aqueles que estão nos ouvindo aqui também. E, bom, gente, então o nosso episódio de hoje do podcast Sem Fronteira vai ficando por aqui. Acho que tivemos um debate bem interessante, uma conversa importante sobre as questões relacionadas ao gênero, à escola e, enfim, né, o papel da formação de professores. Conheça um pouco mais do nosso projeto. Se gostou, nos ajude também na divulgação, porque esse projeto ele não tem fim lucrativo, ele não tem nenhum tipo de tentativa de obter recurso, de obter monetizar, né, como muitos outros podcasts que a gente conhece, né, por aí. Então, nos ajude na divulgação científica, nos ajude a mostrar um pouco daquilo que a geografia, que as ciências humanas vêm produzindo, no sentido de a gente poder alcançar outros espaços para além dos muros da universidade. E, bom, até o próximo episódio, então, do podcast Sem Fronteiras.